Vamos falar aqui um pouco, vamos comparar aqui o anticristo e Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo. O anticristo, a cultura do anticristo, a Bíblia fala que o espírito do anticristo já está no mundo, há muito tempo que a Bíblia foi escrita e fala isso, né? O espírito do anticristo já está no mundo. E na construção da Torre de Babel já era ali o espírito do inimigo de Deus, querendo construir uma torre mais alta para chegar até os céus, né, para ser adorado. Era isso que ele quer. O inimigo de Deus, ele quer ser adorado. E uma torre alta ali, né, acima de Deus, ele quer construir. Então, o inimigo de Deus, ele passa essa influência para os humanos, né, de uma forma ou de outra, prometendo benefícios, prometendo riquezas materiais, por exemplo, né, abençoando de forma física, abençoando com essa riqueza que a traça corrói, que o ladrão rouba. O inimigo, ele consegue abençoar porque Deus permite. Então, essas pessoas fazem como se fosse um pacto e são abençoadas. E ali, esses imperadores, eles foram abençoados para ser aquele grande líder que teve aquela ideia, que constrói aquela grande cidade, aquela grande torre, né? Para quê? Para ser mais alto do que Deus. A gente sabe aí que o Pablo Marçal, ele quer construir um prédio bem alto, acho que é 80 quilômetros, ou é 80 quilômetros ou é 80 andares, não sei, um prédio bem alto em São Paulo. Esse prédio, qual é a finalidade que ele quer? Ele quer para atrair o turismo para a cidade, para fazer a cidade se desenvolver, para que as pessoas venham, ao invés de visitar Paris, outro país, por exemplo, venham gastar o seu dinheiro aqui no nosso próprio país, para o dinheiro circular por aqui mesmo, para que a gente se desenvolva, para que a economia local ali flua bem. A economia fluindo bem, vai fluir também junto com ela os empregos, vai fluir a oportunidade para as pessoas. Então, qual é a finalidade? É melhorar a vida do povo. Então, isso é uma finalidade política e não uma finalidade de alguém que quer construir o seu trono acima do trono de Deus, como quer o inimigo de Deus, ser adorado, né? Porque o inimigo de Deus, ele pediu para ele queria negociar com Jesus, para Jesus se ajoelhar diante dele e adorar ele, e daria todas as riquezas desse mundo, porque o que ele quer é adoração. Então, fica essa comparação para a gente refletir, né? Então, ele diz que, comparando sobre a prosperidade e as riquezas, e o inimigo de Deus, ele quer o que? Ele quer concentrar as riquezas, né? Ele mesmo falou, te darei todos os reinos desse mundo. Então, todas as riquezas desse mundo, porque Cristo falou, o meu reino não é desse mundo. Então, o reino desse mundo é do inimigo de Deus, porque Deus permite, né? É Deus quem controla tudo, mas ele dá permissão. Então, ele quer juntar tudo no império. A influência daqueles grandes imperadores que a gente tem na história, do Império Romano, do Império de um império babilônico e de outros impérios que tivemos ao longo da história, e são impérios de juntar tudo num controle só, num governo só. O inimigo de Deus, ele quer um governo único, ele quer concentrar, monopolizar tudo. Então ele quer juntar as nações para uma lei só, ele quer juntar. Já Deus não, Deus quer se espalhar, Deus quer espalhar as pessoas para povoar toda a terra, né? Foi isso que ele fez lá na Torre de Babel, fazendo as pessoas se espalhar pela terra, né? Para cada um construir sua civilização, sua cidade, em um ponto da terra para espalhar as pessoas, porque Deus queria povoar a terra. Então, Pablo Marçal, ele quer o quê? Ele quer que as pessoas construam riqueza por si mesmo. Então, ele quer que as pessoas, cada um, construa por si mesmo, tenha liberdade. Ele prega isso, né? Ele diz que, por exemplo, nas suas falas, ele fala, a direita não é de ninguém, que é essa força política, essa mentalidade, né, política. Ele fala que as pessoas têm que prosperar. Então ele não fala, ele entende que tem que existir a concorrência, né, para poder a empresa dele crescer, as empresas dos grandes empresários crescer.
outras empresas têm que surgir à sua volta, né? E não que elas passem a ser de um dono só, de um controle só, de uma pessoa só, mas tem que existir a concorrência e cada vez mais as pessoas passando a produzir para que exista empresas começando, pessoas empreendendo do zero, pessoas com empresas já mais estabelecidas, outras com empresas já no topo, né? Tem que existir tudo isso para poder fluir bem o mercado, para poder fluir bem e as empresas ter para quem vender, ter de quem comprar, né? Ter o que trocar, ter como para existir a produção, para existir a concorrência, para existir a venda, porque a economia estando fluindo, estando estando em movimento, ela vai, para estar em movimento, ela precisa ter pessoas empregadas, trabalhando, precisa ter pessoas com dinheiro, com capacidade de consumo, né? Então, o mercado vai estar aquecido porque as pessoas vão ter dinheiro, vão estar gastando. Então, isso vai estimular aqueles que vão investir mais para produzir cada vez mais. Então, é uma coisa chamando a outra, né? É uma coisa fomentando a outra. Então, para isso, precisa do máximo de pessoas empreendendo. E empreendendo de forma privada, de forma particular, para si mesmo, né? Empreendendo, porque quando a pessoa cuida do que é seu mesmo, ela cuida melhor e ela produz os melhores resultados, porque ela administra bem. Então, ele fala isso. Então, ele está indo mais alinhado com o pensamento de Deus, de que as civilizações têm que se espalhar, de que as pessoas têm que se espalhar, do que se juntar, né? Porque o comunismo, por exemplo, ele tem mais o pensamento de se juntar num controle só, no governo só. É o governo quem cuida de tudo. As riquezas são administradas na mão do governo, por exemplo. E ele não está dizendo que a variedade e o número de pessoas passando a controlar e a conduzir o país, o número de pessoas aumentando, é que vai surgir, né? É que vai surgir a concorrência, é que vai surgir a competitividade, ali é que vai surgir as pessoas buscando melhorar para se destacar, e a gente vai progredir, vai passar a produzir mais, melhor, e o país vai se desenvolver, né? Através disso. E o país se desenvolvendo, ele beneficia as pessoas desse país, de uma forma ou de outra. Mas as pessoas têm essa liberdade na economia, na produção, para decidir por si mesmo. Mas se for comparar o inimigo de Deus, o que foi que ele disse lá quando ele distorceu a palavra de Deus no primeiro dia, né, junto dos humanos, ele falou: não é verdade que vocês morrerão se comer do fruto dessa árvore, mas abrirão seus olhos e vocês serão como Deus, vocês vocês poderão fazer o que vocês quiserem, tomar suas próprias decisões para viver como quiser, criar suas próprias leis. Foi mais ou menos isso a mensagem que o inimigo de Deus passou para o primeiro casal, né, dando essa ideia contrária ao que Deus tinha falado, que Deus falou: se comer do fruto dessa árvore, certamente morrerá, né? Então, o inimigo de Deus falou o contrário. Então, o que o inimigo de Deus promete é o que ele vem prometendo até hoje, distorcendo a palavra, falando que os homens podem encontrar soluções por elas mesmas, né? A ciência pode trazer a cura para muitas, para doença, para longevidade, para tornar a vida mais longa, né? Então não é Deus, segundo eles, os cientistas, talvez não seja Deus quem vai dar uma vida mais longa para as pessoas, quem vai dar saúde, mas ela só pode vir através da ciência, né? Então eles confiam mais nos humanos, eles confiam mais que os humanos podem fazer por eles mesmos do que Deus. Então é o que o inimigo de Deus prometeu: vocês podem fazer por vocês mesmos. Então, se vocês podem fazer por vocês mesmos, vocês podem criar novas leis, novo jeito de ser família, novo jeito de administrar as riquezas e de produzir,
de administrar os países, novas formas, né? Já o Pablo Marçal não, ele fala que ele está alinhado com os princípios da Bíblia, né? De que tem coisas, princípios que a gente não deve mudar. Então, ele está mais alinhado com Deus e não com o anticristo, né? Não com o inimigo de Deus. Ele está mais alinhado com as pessoas conservadoras, que a gente tem que manter os princípios que Deus deixou para a gente, né? A gente tem que manter eles, que considerar, que respeitar, né? Porque eles é quem nos dá a segurança, né? E uma segurança que transcende, né? Uma segurança que vai desde aqui até a eternidade, né? Esse Deus pode dar uma segurança que ela começa aqui, mas é uma segurança que pode nos conduzir, né, seguros até a eternidade. Então, é diferente do pensamento do anticristo.